Isso daqui é basicamente fruto de eu investir em ações e fundos imobiliários que têm lucro. E como eu sou acionista ou cotista do fundo, eu recebo uma parte desse lucro todo mês ou periodicamente. E aí isso daqui a gente vai chamando de renda passiva e você vai fazendo com que o seu esforço ativo para gerar renda, ao ser investido, possa te gerar um retorno passivo que já não depende mais de você, porque você já se esforçou, encheu o potinho e agora você tem um fluxo entrando todo mês e você decide o que você faz com isso. E o que eu faço, obviamente, é reinvestir uma boa parte disso novamente para que eu tenha um fluxo cada vez maior, o efeito bola de neve. Então, essa introdução, e antes de a gente de fato entrar no vídeo, quero pedir para você curtir esse vídeo. Clica no botão de curtir, se inscreve no canal. A ideia é trazer muita coisa legal para você, para que você possa investir melhor seu patrimônio, para que você possa tomar melhores decisões com seu portfólio de investimentos, para que você possa entender qual é o momento de ser mais agressivo, o momento de ser mais conservador, para você não se meter em rascada como a maioria das pessoas no Brasil, que não são você, vão se meter como sempre. Então olha só, quais são as 10 empresas com maior dividend yield na bolsa, ou seja, a melhor relação de quanto elas pagam versus o preço que você paga? Petrobras, tá? O dividend yield de 48%, Gepar 3, dividend yield de 36%, Som 6, 23%, Marfrig 23%, CSN 22%, Semin 20%, Grendene 19%, Unipar 17%, Gerdau 15% e BMKS3 15,62%. Eu peguei basicamente os maiores dividend yields da bolsa para você, mas será que faz sentido você investir nos maiores dividend yields da bolsa? Bom, tem dois grandes problemas de investir nas maiores pagadoras de dividendos. Primeiro é que o dividend yield é um indicador que pega o dividendo dos últimos 12 meses em relação ao preço de hoje. Então você está basicamente pegando uma parte desse indicador que se refere ao passado, ou seja, o dividendo pago é o que já aconteceu, e outra parte tem a ver com o presente e o futuro, que é o preço da ação hoje. Então o preço da ação hoje reflete a expectativa das pessoas no futuro. Se eu acho que a empresa vai melhorar, não importa o que já aconteceu, eu estou pagando um preço mais alto porque eu acho que o futuro vai ser brilhante. Então uma parte da forma tem a ver com presente e futuro e outra parte tem a ver com passado. Então você está olhando para um indicador meio atrasado. Não significa que ele é ruim, mas é um indicador atrasado. Outro problema é a liquidez também. Tá? Imagina que você tem R$1 milhão investidos numa única ação. E aí, por algum motivo, você resolve zerar a posição, tá? Ou seja, vender uma ação. Das 10 empresas com maior dividend yield da bolsa, 3 delas têm liquidez diária abaixo de R$1 milhão. Então pode ser difícil você encontrar de fato ações que você tem a liberdade de você entrar e você sair a hora que você bem entender. Por fim, você precisa fazer uma análise um pouco mais aprofundada nos indicadores das ações para você separar as frutas podres das frutas boas. Então se eu olho para um monte de maçã, todas são maçãs, podem parecer incríveis por fora, mas às vezes você tem uma larva lá dentro. Não sei se já aconteceu com você, mas eu nunca esqueço do gosto. Você sabia disso? Uma vez eu mordi uma maçã, cara. Você tinha um negócio estranho, tinha uma larva lá dentro, cara. Nossa, isso é nojento. E às vezes você descobre isso da pior maneira, ou seja, depois de ter pago, comprado uma maçã e mordido ela de fato. Então, existe um filtro que você pode fazer para você identificar, não necessariamente as melhores ações, mas talvez você eliminar. Mas talvez para você eliminar alguma das frutas podres, tá? Então se você escolher um preço sobre lucro de no mínimo 2 vezes, no máximo 20 vezes, um dividend yield de no mínimo 5%, no máximo 15%, um dividend yield médio de pelo menos 5% ao ano, um retorno sobre o capital do acionista de 10% mínimo, uma liquidez de 2 meses de R$1 milhão, uma dívida bruta sobre patrimônio líquido de entre 0 e 1,5 vezes e um crescimento de receita dos últimos 5 anos de 10% ao ano, você vai ter uma lista de empresas. Eu já várias vezes mostrei aqui como fazer isso. O foco do vídeo não vai ser hoje te mostrar como fazer isso na prática. Eu já vou te entregar o resultado pronto. Então imagina só, eu tenho acesso a todas as empresas aqui, aí eu fui fazendo quase que um campeonatinho, ou seja, qual empresa tem o melhor PL? Qual empresa tem o melhor indicador de dividend yield? Qual empresa tem o melhor ROI? Qual empresa tem o melhor liquidez? Então fui atribuindo alguns pontos aqui e nessa leitura de ações que eu
tirei, né, a Gerdau ela seria que está no topo do ranking. Não significa que é a melhor, tá? Isso aqui é um exercício educacional. Mas a Gerdau estaria no topo do ranking, né? Ela teria 4 pontos, a Vale do Rio Doce teria 3 pontos e Banco do Brasil também. Depois eu teria o IS com 2 pontos, Taesa com 2, Goal com 2 e a BCB com 2 também. Aí depois eu tenho algumas outras empresas. E aí decidi dar uma aprofundada nessas empresas, né? Escolhi as 3 empresas que estavam no topo do ranking para te trazer um pouco mais de informação, te trazer um pouco mais de luz, para te ajudar a tomar melhores decisões e para te inspirar a fazer isso você mesmo também. Então vamos começar falando de Gerdau, por exemplo. O que faz Gerdau? A Gerdau é uma empresa do setor de siderurgia e ela produz, ela comercializa alguma coisa, né? Que é aço. Só que a Gerdau, ela não vende só aço para o Brasil. Ela divide a operação dela em 4 categorias. Primeiro, Brasil, de fato. Então aqui, a receita de Gerdau, ela inclui as operações no Brasil, exceto algumas coisas como aços especiais, que são aços com um alto grau tecnológico e com algumas propriedades melhores. Isso aqui representa 42,3% das vendas de Gerdau. Então veja que ela tem uma boa parcela da receita que vai para outros lugares, né? Que vem de outros lugares, na verdade. Segunda parte é a América do Norte. Aqui inclui todas as operações na América do Norte, incluindo Canadá e Estados Unidos, tá? Só que aqui não contam aços especiais. Então aqui tem 36,6% das vendas de Gerdau. Em terceiro lugar, aí sim entram os aços especiais, que aí tem todas as operações de aços especiais no Brasil e nos Estados Unidos, 11,8% das vendas. E esse tem a América do Sul, que inclui todas as operações na América do Sul, Argentina, Peru, Uruguai, só não tem as operações do Brasil, né? Que dá 9,3% das vendas. Só que isso daqui são vendas, né? Então eu te mostrei de onde vem o resultado de Gerdau. Se a gente olhar para a participação do EBITDA, então você tira um monte de despesa ali antes, a gente vai ver algumas coisas um pouquinho diferentes. O Brasil gera 24,2% do EBITDA. A América do Norte gera 53,5% do EBITDA. Ou seja, a Gerdau ela pode ser considerada, vamos dizer assim, uma empresa talvez antifrágil, porque caso o dólar exploda, ela ganha dinheiro enquanto o mercado interno sofre. Aí ela tem aços especiais, que representam 11,3% do EBITDA, e a América do Sul, que representa 11,1% do EBITDA. Ou seja, a Gerdau é uma empresa que tem uma boa diversificação geográfica da receita dela, com mais da metade vindo de fora em dólar. Então, antes de mostrar a rentabilidade da Gerdau, 2 disclaimers aqui. Muita gente confunde GGBR4 igual 4. Se a gente olhar no RI da Gerdau, a gente vai ver que a metalúrgica Gerdau, que é a Goal 4, é uma holding que controla a Gerdau SA, que é a GGBR4. E a Gerdau SA, GGBR4, é outra holding que controla diversas operações do setor de siderurgia no grupo. Então a metalúrgica Gerdau tem 33,5% da Gerdau e a Gerdau é dona de várias empresas de siderurgia. Tanto que se você analisar o gráfico das duas empresas, você vai ver que elas tiveram praticamente o mesmo retorno nos últimos anos. A metalúrgica Gerdau nos últimos 5 anos se valorizou 74,61%, enquanto a Gerdau valorizou 74,36%. Então se você está interessado por uma empresa do setor de siderurgia, ter um dividendo bacana, com receita diversificada, e você acredita que faz sentido ter Gerdau na carteira, só muito cuidado para não investir em Goal e GGBR4. As duas são praticamente a mesma coisa. Segundo o disclaimer, a Gerdau é uma empresa de commodities. E como toda empresa de commodity, ela depende do ciclo da commodity para ela ganhar dinheiro. Se o aço sobe, a Gerdau vende mais. Aliás, fatura mais, né? Ela talvez venda menos, mas fatura mais. Se o aço cai, a Gerdau vende por um preço menor. Em julho de 2021, o preço do steel rebar, né, que seria o vergalhão de aço, ele estava em $6.000. Era a máxima histórica. A Gerdau, ela vendeu mais e lucrou mais. Ela pagou mais dividendos. E de lá para cá, o preço do aço caiu mais de 35% para $3.800. O que a maioria das pessoas não entendem é que o momento certo para montar uma posição nesse tipo de empresa é antes do ciclo de alta, quando a empresa não paga dividendos altíssimos. Por exemplo, entre 2013 até 2018, a Gerdau pagou dividendo, mas ela sempre pagou valores muito baixos. A partir de 2020, por conta dos lockdowns, as matérias-primas deixaram de ser produzidas. Isso fez o preço de várias dessas commodities, como o próprio aço, subir. Qual foi o resultado disso? A partir de 2020, a Gerdau lucrou mais, ela aumentou e muito os seus dividendos, e o preço da ação saiu de R$3 de 2016 para R$34 em 2020. O problema é que em 2016 ninguém queria saber das ações porque a renda fixa estava alta. Por isso você precisa investir sempre de uma forma anticíclica
cíclica e comprar ações quando ninguém quiser comprar. E comprar renda fixa, fundos imobiliários e dólar quando ninguém quiser comprar também. Essa é a lógica. Rentabilidade de GGBR4. Se você tivesse investido R$100, sem o reinvestimento dos dividendos, nos últimos 10 anos, R$ 209,89. Com os dividendos dos últimos 10 anos, R$ 306,34. Quase 50% a mais de retorno simplesmente por reinvestir os dividendos. Deu para você entender um pouquinho do que minimamente a gente deve olhar numa empresa? Vale 3. O que a Vale faz? Hoje, a Vale tem duas frentes de negócios. Um deles é o negócio principal dela, que já gera caixa para a empresa e faz ela pagar bons dividendos. E essa linha de negócios é a parte de minério de ferro. Então ela basicamente extrai minério de ferro das minas aqui no Brasil e a maior parte desse minério de ferro ela exporta lá para a China. Se a gente olhar em toneladas, no primeiro trimestre desse ano, as vendas para a China representaram cerca de 75% da receita total da Ásia e 50% das vendas totais da Vale. Só que isso aqui são vendas. Se a gente olhar para a receita dessas vendas, a gente vai ver que a Vale é ainda mais dependente da China. Dos 8,4 bilhões de receita da Vale, só da China vieram 3,4 bilhões de dólares. Ou seja, 40% da receita inteira da Vale veio da China. O outro negócio dela é um negócio de metais básicos. É principalmente o níquel e o cobre, que está voltando, para a transição energética e para toda essa onda de carros elétricos e ESG que a gente tem visto nos últimos anos. Então a primeira coisa que você precisa entender, caso você queira ser acionista da Vale, é que ela vai ter basicamente o mesmo problema da Gerdau. Como esse negócio de metais básicos ainda é muito pequeno, a Vale depende muito do preço do minério de ferro no mercado e principalmente do preço do minério de ferro cotado lá na China. Então se a gente puxar os últimos 6 meses, a gente vê que não só o preço do minério de ferro na China caiu, como a gente também vê que as ações da Vale caíram muito mais. E para piorar ainda mais a situação, como o minério de ferro é cotado em dólares e o dólar está caindo, se o preço do minério não subir, muito provavelmente os próximos lucros virão menores ou até muito piores. Agora, vale um disclaimer de Vale, que é a demanda de aço. Existem basicamente duas formas de se vender aço. Primeiro, crescimento populacional, ou seja, tem mais pessoas nascendo do que morrendo, e também o crescimento econômico, ou seja, o país está crescendo mais. O problema é que o principal mercado da Vale, que é a China, mesmo ainda crescendo bastante, ele não está mais conseguindo crescer na mesma velocidade que ele já cresceu no passado. Inclusive virou capa na The Economist, desaceleração da China. O segundo ponto é que a taxa de natalidade da China já vem caindo há muito tempo. Em 1979, entrou em vigor a política do filho único, que limitava o tamanho das famílias chinesas. Aí em 2015, a política do filho único acabou e a partir de 2016, os casais passaram a poder ter 2 filhos. Só que essa limitação que aconteceu no passado está gerando uma série de consequências hoje. Inclusive a própria população da China recuou pela primeira vez em 6 décadas. Então se o crescimento econômico diminuir e a população parar de crescer, talvez a demanda por minério de ferro também diminua. E aí isso aqui seria um problemaço para a Vale. Agora vamos ver a rentabilidade de Vale. Investindo R$100, sem reinvestir os dividendos nos últimos 10 anos, você teria R$ 240,22. Reinvestindo os dividendos, você teria R$ 400,20. 65% a mais de retorno para reinvestir os dividendos. E aí eu vejo muita gente no mercado que diz assim, mas para você comprar uma ação você precisa conhecer muito bem a empresa. Então imagina que você trabalha o dia inteiro, você pega ônibus, metrô, gasta 4 horas por dia no trânsito, precisa cuidar da sua família e para poder investir em uma ação, se tornar sócio dela e receber dividendos, você precisa conhecer muito bem a empresa. Aí eu fico pensando, como que alguém que não é profissional do mercado vai ter tempo para isso? É uma parada tão trabalhosa que muitas vezes os investidores iniciantes ou desistem de investir na bolsa ou pegam aquele famoso atalho no mercado financeiro. E o atalho no mercado financeiro é aquela diquinha, sabe? Diquinha quente do amiguinho, da pessoa do trabalho. Você pega uma ação que o seu amigo investe, aí você vai lá e investe também. Aí você vê um vídeo na internet, você não estuda o case, você nem sabe o que a empresa ou o fundo imobiliário faz, mas você investe também. Aí você investe na ação que o seu vizinho investe, o seu colega de trabalho investe, a sua carteira de ações vira uma grande salada de fruta sem pé nem cabeça e no final das contas você nem sabe mais qual ação você tem na carteira ou como foi a rentabilidade sua do último ano. Então entenda uma coisa, pegar diquinha na internet pode até dar certo, mas não vai ser isso que vai te fazer construir um grande patrimônio, uma carteira diversificada, receber dividendos e eventualmente viver de renda passiva. Você precisa de um plano. Então se apegue a um bom plano e siga pessoas que já chegaram aonde você quer chegar. E aí vamos para o nosso terceiro case agora, Banco do Brasil. O que faz o Banco do Brasil? O Banco do Brasil ele foi fundado em
1808, olha só. Aliás, por título de curiosidade, ele foi a primeira instituição bancária a funcionar aqui no Brasil. Recentemente, o Banco do Brasil soltou o resultado do primeiro trimestre de 23. E além de ter sido a maior receita da história do banco, 66 bilhões de reais de receita líquida, a receita financeira de operações de crédito totalizou 32,3 bilhões no primeiro trimestre. Então o Banco do Brasil até tem uma receita que vem de previdências, capitalizações, etc. Mas quase metade da receita do banco vem de crédito, que é o que dá mais dinheiro para todos os grandes bancos. E se a gente olhar mais a fundo na carteira de crédito do Banco do Brasil, a gente pode ver que, diferentemente da maioria dos bancos que tem operação de crédito mais concentrada em varejo e pessoa física e jurídica, o BB é a instituição financeira que mais financia o agronegócio brasileiro. Cerca de 24% do crédito do Banco do Brasil vai para o agronegócio. Ou seja, quando o agronegócio vai bem, eles pegam mais crédito, eles financiam as atividades, eles lucram mais, eles devolvem o dinheiro para o Banco do Brasil e todo mundo sai ganhando. Se o agro não vai bem, não tem por que pegar crédito. E nem o agro, nem o Banco do Brasil vão lucrar. E aí um pequeno disclaimer. O Banco do Brasil tem um grande problema, e que é conhecido pela maioria dos investidores, que é a composição acionária dele. O Banco do Brasil é controlado pelo governo. Se você for até o site de relação com o investidor do BB, você vai ver que 50% do total de ações do Banco do Brasil pertence à União Federal. Ou seja, se você comprar ações do Banco do Brasil, você se torna sócio do governo. O restante, os outros 49,6%, está na mão dos estrangeiros e de capital no país, que seria eu e você, que somos acionistas do Banco do Brasil. Vamos olhar para a rentabilidade do Banco do Brasil. Sem dividendos, R$100 teriam virado R$ 196,85. Com os dividendos, R$100 teriam virado R$ 350,78. Então, é isso, primos.